Então acompanhem comigo a leitura, por favor. Mateus 28, a partir do verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Então este é o texto da grande comissão, os últimos registros do evangelista Mateus, das palavras de Cristo. E eu queria convidar os irmãos a imaginarem um cenário nesse momento. Pensa num filme de guerra, talvez uma imagem de Senhor dos Anéis. E imagina um grande e poderoso rei voltando para o seu castelo, voltando para o seu reinado, depois de uma batalha muito intensa, de uma batalha árdua, uma batalha longa e difícil a tal ponto de ter deixado marcas eternas no próprio corpo desse rei. Então esse rei grande, poderoso, vitorioso na batalha, está retornando agora ao seu reinado. Porém, a vitória deste rei naquela batalha violenta rendeu a ele autoridade sobre todos os demais reinos da terra. Não há rei como ele. Então, diante deste lugar de vitória e de soberania absoluta, este rei reúne seus súditos e dá uma ordem a eles. E é uma missão que iria custar a vida dos seus súditos. Entretanto, este rei, como um rei supremo e absoluto, espera diante da sua ordem pronta obediência, rendição, submissão. Essa figura de rei, dessa soberania, da monarquia, ela é muito distante do nosso imaginário, muitas vezes. A gente acaba, na nossa mente, relativizando até palavras de reis, isso soa estranho para nós, mas é o que é esperado diante de uma ordem de um rei. Pronta obediência, submissão. E a missão era de que os seus servos fossem por toda a terra, que agora pertencia a esse rei, e anunciassem como arautos que todas as coisas estavam sob o domínio daquele rei que é vitorioso, e que todas as pessoas deveriam se submeter ao seu reinado, ao seu senhorio, porque ele era o vencedor, o grande rei vitorioso. Ele tinha todo o poder, mas além disso, ele é um rei cheio de bondade, cheio de misericórdia, cheio de generosidade. E, diferente de todos os outros reinos, o seu reino não tem fim, ele é eterno, ele durará para sempre. Então, talvez nessa rápida ilustração a gente consiga pensar um pouco melhor sobre o contexto da grande comissão. Nós vemos aqui o rei Jesus, vitorioso na batalha, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o pecado, dando algumas de suas últimas ordens aos seus discípulos. Assim como esse grande rei da ilustração, o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, envia os seus discípulos agora para que anunciem por toda a terra que todo o poder e domínio pertencem ao Rei Jesus. E já de início eu pergunto aos irmãos, por que a grande comissão é tantas vezes negligenciada entre nós, o povo de Deus, sendo que ela é uma ordenança do Rei dos Reis? Por que tantas vezes nós negligenciamos a ordem do Rei Supremo e Absoluto, dono de toda a terra, dono das nossas vidas? Nós vemos no texto da grande comissão Jesus dando essas ordens aos seus discípulos e, consequentemente, a toda a sua igreja. Eu sou discípulo de Cristo, você é discípulo de Cristo também? Amém? Então, essa ordem se estende a nós. E quando as palavras de Cristo são obedecidas, então nós, o seu povo, os seus discípulos, empoderados pelo Espírito Santo, trabalhamos para que este reino avance, para que este reino se espalhe por toda a terra. Isso através da proclamação do Evangelho. Entretanto, se nós negligenciarmos essa ordenança de Cristo, isso faz de nós maus servos. Servos que não obedecem às palavras do Rei, que é soberano e que é absoluto.
E eu destaco, irmãos, que nós não estamos aqui hoje, olhando para esse texto, nós não estamos diante de uma alternativa. Vão e façam discípulos, ou apenas venham, frequentem suas igrejas, se envolvam em algumas programações e abandonem alguns pecados e a velha vida. Não é uma alternativa. Ou nós somos discípulos e obedecemos aquilo que o Senhor ordena a nós, ou nós não somos discípulos. Não é uma grande sugestão de Cristo, e sim uma grande comissão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entretanto, muitas vezes nós tratamos isso como uma grande sugestão, uma possibilidade de vida, ou talvez uma vida que é restrita a algumas pessoas, ministros ordenados, missionários que são enviados, ou pessoas que são mais fervorosas. Nós precisamos crer e obedecer às palavras de Cristo, as palavras do Senhor e Rei Jesus. Esse tema do reino de Deus, do senhorio de Cristo, é um dos temas centrais de todo o Evangelho de Mateus. Nesse Evangelho ele anuncia que o reino de Deus era chegado através do Messias prometido, que é Jesus Cristo. Então, após Cristo ter despojado os principados e potestades, e ao triunfar sobre eles na cruz, ele ressuscitou vitorioso e então dá essas palavras de ordem aos seus discípulos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, desenvolvendo o nosso texto, é que porque Cristo é o Rei, Ele nos envia. Desde o início do registro do evangelista Mateus, nós vemos a declaração da realeza de Cristo. Quando Mateus diz, no capítulo 1 e verso 1, o seguinte: este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi. Essa informação não está solta, não é um acaso, mas diz respeito à descendência real, da linhagem real a qual Jesus pertencia. Foram 28 gerações entre o rei Davi e Jesus. Da mesma forma, logo no capítulo 2, nós vemos a pergunta dos reis magos. Lembra dessa história? Os reis magos, vindo do Oriente, eles vão até Jerusalém e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Da mesma forma, no capítulo 28 de Mateus, nós vemos a confirmação que, de fato, o Cristo é o rei. Agora, não apenas dos judeus, porque uma vez que ele venceu a morte e ele ressuscitou, ele recebe autoridade sobre absolutamente todas as coisas. Então o verso 18 nos diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui Jesus declara a seus discípulos aquilo que nós entendemos como a base racional para a grande comissão. Jesus dizendo: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Obedecermos à grande comissão não é um tiro no escuro. É obedecer àquele que tem autoridade absoluta sobre os céus e sobre a terra. E nesse contexto, o termo autoridade, ele se refere aqui a um poder e a jurisdição absolutos, ou seja, nada existe fora do controle soberano do Cristo ressurreto. Abraham Kuyper diz que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Não há um único centímetro quadrado sobre o qual Cristo, soberano sobre tudo, não clame: é meu. Ainda sobre a autoridade, a gente precisa entender que esse texto deixa claro para nós, mas acompanhado de outros textos, nós chegamos à conclusão de que essa autoridade foi dada a Jesus Cristo pelo Pai. Na oração sacerdotal, em João 17, Jesus diz o seguinte, em sua oração: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. A gente vê isso também relatado no Antigo Testamento, através do profeta Daniel, que de certa forma anteviu esse momento e profetizou. E ele diz, Daniel 7, 13, 14, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
Foi-lhe dado o domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Séculos antes, foi dito acerca do Cristo, acerca do Filho do Homem, que ele receberia o domínio, a glória e o reino, para que povos, nações e homens de toda a terra o servissem. Então, tanto em Daniel, como na oração sacerdotal, como no texto de hoje da Grande Comissão, nós vemos que a autoridade é dada a Cristo. Vemos aqui o Deus Pai em ação, que não apenas envia o seu Filho ao mundo, mas uma vez concluída a obra de Cristo, agora ele dá toda a autoridade ao seu Filho. Então, diante das palavras de Cristo nos enviando, é esperado de nós pronta obediência, rendição, submissão. No nosso breve catecismo, a pergunta 39 diz o seguinte: qual é o dever que Deus exige do homem? E a resposta é simples e objetiva: a obediência à sua vontade revelada. Qual é o dever que Deus exige do homem? Obediência à sua vontade revelada. E, meus irmãos, nós estamos aqui hoje diante da vontade revelada de Deus. Segundo os nossos símbolos de fé, o dever que Deus exige de nós é: obedeçam aquilo que eu revelei a vocês, aquilo que eu entreguei a vocês. Porém, nós nos deparamos aqui com um problema. Em dias onde a autoridade é relativizada, nós tratarmos de obediência a ordens, nós falarmos sobre submissão, pode soar até ofensivo. Vocês concordam? Há um ideal em nossos dias, que é a narrativa padrão pelo qual a nossa cultura ocidental se move, que é o ideal da liberdade. Esse é o bem maior pelo qual se deve lutar. Esse ideal, entretanto, ele é antagônico à fé cristã, que ela anuncia que a verdadeira liberdade está em pertencer a Cristo. Só é livre de fato aquele que se submete ao senhorio de Cristo. Só experimenta plena liberdade aquele que se faz escravo por amor a Cristo. O pastor americano, recentemente falecido Tim Keller, ele nos ajuda a entender um pouco mais da mentalidade dos nossos dias, da mentalidade secular, e ele diz: somos considerados livres porque não existe nenhuma ordem cósmica, nenhuma natureza humana essencial e nenhuma verdade, nem absolutos morais, diante dos quais precisamos nos ajoelhar. Hoje a concepção é que não existem mais fundamentos, pois o próprio universo é arbitrário, incerto e aleatório. Nada, então, tem sobre nós qualquer reivindicação legítima e podemos viver como bem entendemos. Então, diante da mentalidade do nosso tempo, onde não existem mais essas verdades, esses absolutos, onde esses fundamentos estão sendo retirados, nós podemos, sem perceber, afrouxar na nossa missão. Nós podemos, sem perceber, flexibilizar a missão, aquilo que o Senhor nos convoca a fazer. Porque talvez Ele não tenha tanta autoridade assim. Nós podemos falhar naquilo que nos é primordial, que é o quê? Preguem o Evangelho e façam discípulos. Preguem o Evangelho e façam discípulos. Meus irmãos, se o bem supremo dos nossos dias é ser livre de qualquer coisa, é a liberdade a qualquer custo, nós, igreja, somos chamados para nos posicionar como arautos do Evangelho, como arautos desse rei, e proclamar que a liberdade está em pertencer àquele que tem o domínio sobre todas as coisas, que comprou as pessoas por um alto preço, a sua própria morte, o seu próprio sangue. Essa é a vida plena prometida pelas Escrituras. É uma vida de pertencimento ao rei. Isso nos ensina que toda a nossa agenda deve estar submetida à agenda do rei. Os nossos sonhos, os nossos planos devem ser submetidos aos planos do Senhor para nós. Toda a nossa vontade deve ser rendida à vontade do rei. Todos os nossos ideais do que é uma boa vida devem se prostrar diante do rei da sua palavra. Ele sabe o que é bom para nós. E Ele é digno da nossa rendição, da nossa pronta obediência, da nossa submissão, porque Ele é o Rei, Ele nos comprou. Então, após Cristo arrogar para si toda a autoridade, Ele comissiona os seus discípulos.
Porque Cristo é o Rei, Ele nos envia. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, verso 19. E aqui, meus irmãos, está o cerne de toda a grande comissão, fazer discípulos. E é necessário a gente entender que fazer discípulos, essas duas palavras no grego é o verbo principal de todo esse texto da grande comissão. Façam discípulos. Ele é aqui o imperativo. Sendo os demais verbos que o acompanham, o verbo ide, o verbo batizando e ensinando, verbos regidos pelo verbo principal. E o que esse monte de informação diz para nós? Isso nos ensina que nós fazemos discípulos quando nós vamos em direção aos perdidos e lhes anunciamos o Evangelho. Quando nós batizamos essas pessoas que chegam à fé e as inserimos na comunhão do corpo de Cristo, e quando ensinamos esses discípulos a guardarem as palavras de Deus. Tudo que eu vou falar aqui para frente é o desenrolar, é o como o fazer discípulos acontece. Então, os discípulos são feitos através da fé em Cristo, e isso por meio do anúncio do Evangelho, da pregação do Evangelho. Marcos, no seu registro da grande comissão, ele registra o seguinte: palavras de Jesus, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, fazer discípulos pode ser definido primeiramente pelo ato da evangelização, o anúncio do Evangelho, o anúncio das boas novas de Deus. Então, meus irmãos, porque Cristo é o Rei, Ele nos envia, e nos envia a todas as nações, é o que o texto diz para nós. Agora, é interessante nós notarmos que, no capítulo 10 de Mateus, nós vemos a instrução de Jesus aos 12, aos seus discípulos, e Jesus diz que eles não fossem aos gentios. A missão deles era exclusiva às ovelhas perdidas de Israel. Eles não deveriam ir para essas outras nações, para esses outros lugares. Agora, na grande comissão, nós vemos um acréscimo significativo na missão. Porque agora a missão é para toda a terra, os confins da terra, pois tudo pertence ao Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, diz a respeito de Cristo: porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo comprou com o sangue dele para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. É assim que o Evangelho chegou até nós, tupiniquins aqui no Brasil, muitos anos depois. Cristo nos comprou. Nós que estávamos longe, literalmente longe, bem distantes, fomos alcançados pelo anúncio do Evangelho, porque existiram homens e mulheres fiéis no cumprimento da grande comissão. Gente, isso tem que gerar temor no nosso coração. Se estamos aqui, é porque homens e mulheres têm sido fiéis ao longo dos anos em obediência às palavras do Cristo, que é o Rei. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10. E como pregarão se não forem enviados? Então nós precisamos que o Senhor desperte essa igreja, a cada um de nós, para a obra da evangelização. Aqui, no nosso contexto imediato, vizinhança, no trabalho, família, os amigos, mas também em todas as nações. Será que Deus não tem desejo de levantar aqui entre nós mais missionários para lugares remotos, mais missionários aos confins da terra? O Senhor tem nos abençoado com a presença dos irmãos da Jocum, que tem esse coração voltado para países distantes, países não alcançados, para traduzir a Bíblia para povos que não são alcançados. Mas será que Deus não quer mexer com o coração de outras pessoas aqui para irem a lugares remotos? A lugares distantes, aos confins da terra? Porque a terra é do Senhor, ela pertence ao Senhor. Cristo tem autoridade sobre tudo. Então nós vimos que porque Cristo é o Rei, Ele nos envia. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é porque Ele é o Rei, Ele nos dá a nova vida. Acompanha no verso 19 ainda. Na sequência ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa confissão de fé nos ajuda a entender um pouco mais a fundo sobre o batismo, e ela diz que o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça,
de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Então, o sacramento do batismo é esse sinal, é essa representação visível e externa de uma obra interior e invisível, efetuada pela graça de Deus nas nossas vidas. Então, os que são discípulos, aqueles que vão se convertendo para que sejam integrados à igreja do Senhor, a igreja visível, necessariamente eles devem ser batizados. Afinal, é uma ordenança de Cristo, e Cristo é o Rei, e a gente deve obedecer as suas palavras. E esse batismo não só deve ser administrado, mas ele deve ser administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, da Santíssima Trindade. O reformador João Calvino nos ajuda a aprofundarmos sobre isso, dizendo que a eficácia do batismo está em começarmos pela misericórdia imerecida do Pai, que nos reconcilia consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, o Filho, que nos é oferecido como sacrifício e, por fim, é adicionado o Espírito Santo, por quem ele nos lava e nos regenera. Somos batizados em nome do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito. E, meus irmãos, esse batismo, como diz a nossa confissão de fé, como dizem as Escrituras, ele aponta para a nova vida que o Pai nos concede. Afinal, fomos sepultados com Cristo na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi agora ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo aponta para essa nova vida que o Senhor tem ao seu povo, aos seus discípulos, aos seus filhos. E parte dessa novidade de vida está em, primeiramente, pertencermos ao Senhor e, consequentemente, sermos adicionados, inseridos ao seu povo, à sua família. O batismo diz respeito a pertencimento. Temos agora uma família, a família de Deus, a sua igreja, e que será a nossa família por toda a eternidade. Então, especialmente hoje, nos dias em que as relações estão se tornando cada vez mais superficiais, mais frágeis, passageiras, sem sentido, nós não temos mais vínculos duradouros, onde a família não transmite mais aquela segurança, a família não é mais aquela base forte, aquele fundamento, porque as alianças hoje são facilmente desfeitas. O batismo é uma oportunidade de anunciarmos ao mundo que há um Deus que é Pai, Filho e Espírito e que é fiel à sua aliança. Esse Deus, nosso Pai, não nos deixa e nem nos desampara, porque nós somos seus filhos. Meu pai e minha mãe podem me deixar, me abandonar, mas o Senhor não me deixa, o Senhor não me desampara. Aqueles que receberam o seu nome no batismo. E também esse Deus trino, Pai, Filho e Espírito, forma para si um povo, uma família, na qual nós pertencemos. Então, diante da solidão que muitas vezes nos acomete, mas especialmente aqueles que ainda não estão inseridos na família de Deus, na fragilidade das relações, na ausência do amor fraterno, o povo de Deus deve, no cumprimento da grande comissão, pregar o Evangelho, integrar os convertidos à comunhão dos santos, através do batismo e da pública profissão de fé. Nós temos uma família, nós temos um lugar para voltar, nós temos um lugar para passar toda a eternidade, com um pai, com uma família. Nós não estamos mais sozinhos. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4 que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Somos unidos a Cristo, unidos ao seu povo. Então vimos que porque Cristo é o Rei, Ele nos envia. O segundo ponto, porque Cristo é o Rei, Ele nos dá essa nova vida. E o terceiro, porque Cristo é o Rei, Ele nos forma por sua palavra. Acompanha comigo no verso 20. Cristo continua dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É importante compreendermos que aqueles que são feitos discípulos são eternos aprendizes. Essa relação de mestre e de aprendiz, ela não acaba. Nós temos diante de nós o nosso mestre, o Senhor Jesus, e nós seremos os seus discípulos até o fim. Foi assim com Cristo e os 12 e continua sendo com a igreja. E nós temos um desafio diante de nós, que é, cada um de nós, as pessoas que têm chegado, as pessoas que ainda chegarão à igreja,
a fé em Cristo, elas não vêm como folhas em brancos, mas pelo contrário, elas chegam formadas por inúmeras outras crenças. Então, o discipulado inclui o ensino, porque existe a necessidade dessa remoção, dessa desconstrução de visões de mundo distorcidas que as pessoas carregam. E muitas delas inconscientes. As pessoas nem sabem que elas acreditam no que acreditam e agem de tal maneira porque elas acreditam em alguma coisa, meio misteriosa, não sei. Então, parte do discipulado, parte do trabalho da igreja no ensino é eliminar esses antigos fundamentos e limpar os seus resquícios para que apenas Cristo e a sua palavra seja o firme fundamento das nossas vidas. E o conteúdo desse ensino, o conteúdo do ensino de Cristo, do ensino da palavra, é tanto doutrinário como moral e ético. Ele diz respeito não apenas aos sistemas de crenças, a como crer, no que crer, mas também à vida prática das pessoas, como suas ações e suas motivações. Sim, o discipulado, o ensino, ele age diretamente nessas áreas, não apenas naquilo que nós cremos, mas como nós agimos, o porquê nós agimos daquela maneira, como nós nos portamos. E, meus irmãos, isso se dá principalmente através da exposição da palavra, da pregação da palavra, no culto público, no culto dominical. Porque Deus instituiu o anúncio da palavra, o anúncio do evangelho como este meio de graça, que ele confirma. A palavra aberta diante da congregação, debaixo do poder do Espírito, é um meio que o Senhor confirma para instruir, semana após semana, o coração dos crentes, para chamar os pecadores à fé. O Senhor trabalha semanalmente nas nossas vidas. E isso precisa nos ensinar que a gente não pode, basicamente, a gente não pode faltar culto. É uma vez na semana, a gente se reúne por 1h30, 2 horas. Existe algo invisível acontecendo aqui. A presença do Senhor está aqui. Assim como a presença do Senhor está no sacramento, na Santa Ceia, o Senhor ministra o coração do seu povo semanalmente, quando o seu povo se reúne na igreja, quando o seu povo está diante da exposição da palavra. Mas também através da leitura da palavra, através da meditação, através do estudo da palavra, já num aspecto mais pessoal. Este ensino no discipulado, ele se dá também nesse caráter pessoal. E terceiro, também através do ensino 1 a 1, que eu posso chamar de interpessoal. Quando nós nos dispomos a ensinar outras pessoas. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Ensinar e auxiliar elas no seu processo de discipulado. Então, o nosso grande desafio como igreja está em nos comprometermos com os novos convertidos e com os irmãos menos maduros na fé, recém-chegados à fé. Nós ouvimos a pregação semanalmente, nós até lemos a nossa Bíblia, fazemos o devocional, meditamos na palavra, a gente estuda ali alguns livros de teologia, mas poucos de nós estão realmente comprometidos em ensinar outros crentes. Pouquíssimos. E eu relembro, meus irmãos, que fazer discípulos implica em anunciar o evangelho que gera fé, que traz a salvação, inserir os crentes na igreja, na comunhão através do batismo e ensinar todas as coisas. São palavras de Cristo, que é o Rei, e não minhas. Palavras do Rei. O apóstolo Tiago nos exorta a tornem-se, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se ouvimos a palavra do Senhor semana após semana e não a praticamos, nós estamos nos enganando. Somos enganadores de nós mesmos. Tiago diz, tornem-se praticantes da palavra. Então, meus irmãos, se nós somos discípulos de Jesus Cristo, de fato, nós precisamos auxiliar outras pessoas em sua formação como discípulos. O desafio é grande, isso pode gerar temor no nosso coração, a gente se sente pequeno diante desse desafio, mas eu lembro que tudo isso é feito, é operado pelo poder do Espírito que habita em nós. Cristo não nos lança na sua missão sozinho, Ele não espera que a gente dê conta disso tudo pela nossa eloquência, pela nossa força, pela nossa santidade. O Espírito do Senhor opera isso através de nós. Por Ele nós podemos e devemos trabalhar para formar Cristo uns nos outros.
É pelo Espírito que a palavra acessa as mentes e desce para o coração. É pelo Espírito Santo que a palavra deixa de ser mera informação, conhecimento, e se transforma em atos, e se transforma em amor, e se transforma na prática de boas obras, e se transforma em obediência à palavra de Deus. Ainda no verso 20, Jesus continua e diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, se a autoridade de Jesus Cristo é a base racional para o obedecermos, afinal ele é o rei, ele tem autoridade sobre todas as coisas, a presença do Espírito é o consolo e o encorajamento necessário para o devido cumprimento da sua missão. Nós notamos Deus Pai como sendo aquele que confere autoridade a Cristo, Cristo como sendo quem nos envia, mas nós sabemos que Jesus fala para os discípulos esperarem até que do alto eles sejam revestidos. E revestidos de poder para quê? Para serem as minhas testemunhas. Judéia, Samaria e até os confins da terra. O revestimento do Espírito, o empoderamento do Espírito, tem como objetivo testemunharmos, anunciarmos que Cristo vive, que Cristo venceu. E Ele convoca as pessoas a que depositem a sua fé nele. Então, a grande comissão é, de fato, uma missão impossível para nós. Mas, para Deus, não há impossíveis. Ele capacita a sua igreja com o seu Espírito, para que ela continue avançando. Para que, assim como esse Evangelho chegou até nós, ele chegue, através de nós, à vida de outras pessoas. A começar na nossa casa, os nossos filhos, os nossos parentes, mas aqueles que estão distantes. Para Deus não há impossíveis. O Senhor conta, meus irmãos, com os seus discípulos para o cumprimento da grande comissão. E eu relembro que Cristo não escolheu os melhores para caminhar com Ele, mas aqueles que Ele escolheu, Ele os discipulou, Ele os treinou, Ele os ensinou, Ele os preparou, e Ele lhes deu poder para que fossem suas testemunhas. Ah, Bruno, eu não dou conta, eu acho que eu não conheço direito, eu acho que... Nenhum de nós dá. O Senhor não escolheu 12 super-homens. Eram homens simples, mas que caminharam com Cristo, aprenderam dele e receberam o seu Espírito. Então a igreja de Cristo vem triunfando através dos séculos, através de homens e mulheres comuns, mas cheios do Espírito Santo e obedientes à grande comissão. Homens e mulheres comuns, cheios do Espírito e obedecem à grande comissão, que entendem que essas palavras são ordens de um rei. E dizem: Senhor, eis-me aqui, me envia. Só que me dá o teu Espírito, porque eu não consigo sozinho. O Espírito é sim, irmãos, o nosso consolador, mas ele é também o poder de Deus em nós. O poder para realizarmos as obras de Deus. Então o Rei Jesus nos convoca para a sua missão. E eu lanço esse desafio diante dos irmãos. Será que Deus pode contar contigo para anunciar o Evangelho aos seus familiares que ainda não o conhecem? Anunciar o Evangelho aos seus colegas de trabalho, que faz 3 anos que você está nesse mesmo emprego e a pessoa não sabe nem que você é crente. Talvez aqueles colegas de faculdade que você se sente meio assim, para compartilhar do Evangelho. Será que o Senhor pode contar contigo? Deus pode contar contigo, meu irmão, para discipular um crente novo na fé aqui na igreja. Tem muita gente nova chegando na igreja, tem muita gente que está se convertendo, tem gente que chega com muito pouca bagagem de fé, que vem de outra igreja, de outro local, ainda é um bebê na fé, está dando os primeiros passos, está engatinhando. Será que Deus pode encontrar aqui pessoas que estão dispostas a se envolverem com uma vida, com uma pessoa, com um novo discípulo? Sentar com essa pessoa uma vez por semana, quinzenalmente, por 1 hora, com a Bíblia aberta diante de Deus em oração, ensinar esse irmão a ler a palavra, ensinar esse irmão a orar, ouvir as suas dúvidas, ouvir as suas questões, as suas dificuldades. Gente, não é um bicho de 7 cabeças. Nós somos discípulos de fato, estamos aqui recebendo semanalmente de alimento, de instrução, de doutrina, recebendo do Espírito. Será que o Senhor pode encontrar aqui pessoas dispostas a investirem
suas vidas, a gastarem suas vidas menos para si mesmo, para os seus projetos, sonhos, para a sua agenda, e um pouquinho mais para os projetos de Deus, um pouquinho mais para aquele irmão que está do teu lado. Para nós concluirmos, eu relembro que, porque Cristo é o Rei, Ele nos envia, e nos envia para fazermos discípulos, através do anúncio do Evangelho. Ele nos envia para fazermos discípulos através do anúncio do Evangelho. Então, se nós vamos cooperar com o Senhor na sua missão, se nós vamos nos render à comissão que o Senhor faz a nós, a gente começa a partir desse lugar. A gente precisa começar a pregar o Evangelho. A gente precisa aprender mais o Evangelho, a gente precisa se debruçar mais nas Escrituras e clamar: Senhor, eu não consigo, mas pelo Teu Espírito em mim, coloca as Tuas palavras na minha boca, me dá ousadia. A gente não tem recebido um espírito de escravidão. Porque o Cristo é Rei, Ele nos envia. Porque Cristo é Rei, Ele também nos dá essa nova vida. Então, irmãos, nós fomos inseridos nessa família do Senhor. Agora nós temos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Existem muitas e muitas e muitas pessoas precisando experimentar dessa comunhão eterna com o Pai e com o corpo de Cristo. Porque as pessoas estão em sofrimento, estão em angústia, estão em desespero. Cabe a nós, os discípulos de Cristo, convocarmos essas pessoas à fé. Anunciarmos a elas o Evangelho. E porque o Cristo é o Rei, Ele nos forma por sua palavra. Os discípulos são formados conforme a imagem do seu Mestre, através da sua palavra. E esse Mestre que se faz presente e promete isso até o fim, pelo Espírito Santo que nos é dado. Temos a preciosa promessa de que tanto o início como o fim dessa missão nós teremos ao nosso lado a presença do Espírito nos consolando, nos encorajando, nos ajudando em todas as dificuldades.